Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos acompanham também pela internet, pela TV Serra do Mestre. Nós temos um questionamento para hoje, né? Você acredita em Deus? Parece que eu estou escutando alguém responder. Para sair hoje com esse friozinho, com essa chuva fina que fazia há pouco tempo, é só crendo em Deus, né? Mas convém nós irmos mais a fundo, vamos irmos mais adentro no questionamento. Até onde vai a nossa crença em Deus? Até quando acreditamos em Deus? Em outras palavras, em resumo, até onde vai a nossa fé em Deus? Até que chegue uma dificuldade mais aguda? Até que as nossas finanças estão se esgotando? Até que as circunstâncias levam um ente querido nosso? Ou será que confiamos, acreditamos realmente em Deus e acreditamos que Ele é alguém portador de sabedoria infinita, de poder absoluto? No dia 23 de novembro de 1793, em um discurso na Catedral de Notre-Dame, em pleno coração da cidade de Paris, diante de quase 20 mil pessoas, um cientista proclamou a desnecessidade de Deus. E de forma desdenhosa, proclamava a deusa razão. Pensadores naquela época, como alguns ainda hoje, acreditavam que Deus era totalmente dispensável. Que para a humanidade serviria apenas a razão, o bom senso, para que tudo se explicasse de maneira satisfatória. E muitos, de fato, não creem em Deus, afirmando não haver nenhuma lógica nessa crença. A ciência não pôde comprovar, não pôde explicar por A mais B a sua existência. Então, crer em Deus não é lógico. Não creio em Deus. Vamos refletir. O que seria mais lógico? Crer em Deus ou não crer em Deus? Pessoal, eu tenho aqui um aparelho. Vocês estão vendo esse aparelho aqui? Não olhem a marca, porque não queremos fazer propaganda, nem a favor e nem contra, tá? Só que é um aparelho, você sabe para que serve, né? Um aparelho telefônico. Ele tem aqui uma bateria interna que segura as suas funções por um certo tempo. Tem uma tela que é sensível, né? Podemos digitar aqui os números. E ele tem a capacidade de transmitir informações, transmitir a nossa voz para outros aparelhos e torna possível a nossa comunicação à distância. Todos conhecem esses aparelhinhos, né? Vamos pensar, esse aparelho aqui capaz de fazer isso, poderia de repente, por um movimento fortuito dos materiais, se organizar de tal forma que se produzisse sozinho? Seria lógico que isso acontecesse? Um celular se formando assim, sem ninguém ter pensado nisso. Os materiais começam a se movimentar por uma força que a gente não sabe de onde, mas enfim, ele começa a se organizar e o celular está pronto. Isso é lógico, será? Ou será que não é lógico? Olha aqui ao meu lado, vamos olhar agora esta planta aqui, vocês conseguem ver? Nem todos, né? Vamos erguer aqui, o pessoal da TV também. Vocês estão vendo essa planta aqui? Estão, né? Vamos observar as folhas, vocês estão vendo tudo isso, pessoal? Essas folhas têm fotocélulas capazes de absorver a luz solar, transformando em energia. Nós não conseguimos ver aqui, mas essa planta tem raízes que se infiltram na terra, que possibilitam que ela se sustente. A mesma raiz que firma árvores enormes ao solo, que ventos os mais fortes não conseguem arrancar. Essas raízes que se fixam no solo são capazes de absorver os nutrientes para a planta
mantendo esta planta viva e verde. Muitas plantas nos oferecem pétalas macias, flores com aromas indescritíveis. É um organismo fantástico, vocês não concordam? Será que seria lógico pensar que tudo isso surgiu, apareceu de um movimento qualquer dos materiais da natureza? Nós sabemos que um celular precisa ter um planejamento, além dos materiais, é preciso um software, não é mesmo? Que coordene toda a operacionalização destes componentes. Será que seria menos lógico pensar que esta planta tem também um Criador inteligente, capaz de, por sua inteligência, arquitetar todos estes mecanismos e manter a vida? Será que esta planta poderia se produzir ao acaso? Será que isso seria lógico? Quem será que estabelece as rotas dos astros no infinito? Quem definiu que duas minúsculas gotículas pudessem originar um novo ser? Se o Sol não estivesse a 150 milhões de quilômetros da Terra, a vida na Terra não seria possível. Será que essa distância foi medida ao acaso? Se o movimento de rotação da Terra, ao invés de 1.600 km por hora, fosse 10 vezes menor, os dias e as noites teriam 120 horas. E a vida seria impossível. Se os meteoros que caem diariamente não fossem ralados pela atmosfera antes de chegar na Terra, a vida aqui em nosso planeta também não seria possível. E depois de raciocinarmos um pouco sobre tudo isso, o que nós podemos concluir? Será que é mais lógico crer em um Deus criador, inteligente e causa primeira de todas as coisas? Ou é mais lógico crer que tudo aquilo que existe no universo é fruto do acaso? Será que o acaso é alguma coisa? Mas o homem não se contenta em crer apenas, né? O homem quer compreender, o homem quer ir a fundo, entender a essência, entender os elementos. Mas nós temos ainda conhecimentos muito acanhados, né? Vamos voltar ao aparelho aqui que nós estamos usando de exemplo, né? Nós sabemos que ele faz ligação porque nós colocamos aqui, discamos o número e isso acontece. Agora, nós entendemos, será, os mecanismos pelos quais isso se processa? Sabemos como é fabricado um chip, como é fabricado os componentes eletrônicos, como que a energia da bateria se transforma, enfim, na energia necessária para movimentar estas ondas através do ar. Sabemos como tudo isso se processa na essência? Compreendemos como tudo isso acontece? A maioria de nós não compreende. Mas nem por isso deixamos de crer. Nós não compreendemos as leis da matéria, não é mesmo, pessoal? Mas queremos compreender Deus. Que coisa interessante. E às vezes deixamos de ter fé em Deus porque não compreendemos a sua essência. Lá em a Gênese, nós temos um trecho que diz que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do Espírito. Então não podemos compreender a natureza íntima de Deus. Não podemos compreender nem a natureza íntima da matéria que está aqui ao nosso lado. Quanto menos de Deus, o Criador, soberanamente justo e bom. Interessante esse termo que está em a Gênese, nos falta o sentido, né? É como tentar explicar a existência da luz para aquele que nunca viu, aquele que é cego de nascença.
É muito difícil encontrar palavras para descrever o que é a luz à pessoa que não tem a visão. Lhe falta o sentido da visão e é impossível compreender, traduzir em palavras. Assim como para nós nos falta o sentido necessário, aquele sentido que ainda não conseguimos adquirir. Que só por meio da completa depuração, nós, espíritos que somos, conseguiremos, enfim, adquiri-lo. Mas lá na questão 11 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os espíritos superiores respondem que quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele, o homem, o verá e o compreenderá. Então nós veremos a Deus. Os Espíritos nos disseram. Veremos a Deus. Compreenderemos a Deus. Estamos caminhando para isso. Quando buscamos a evolução. O homem tentou de tantas formas explicar o que seria Deus, chegar mais perto de uma compreensão, definir Deus de alguma forma. Mas foi Jesus quem mais bem o definiu, chamando de Pai. Apenas isso. Porque não nos é dado ainda sondar a sua natureza. Mais do que isso, não é necessário. Seria total e completamente inútil nós nos entregarmos nesta busca, sendo que há tanto ainda por realizar em favor da nossa reforma íntima, do nosso crescimento moral, do nosso crescimento intelectual. É essa a busca que precisamos fazer, a busca de nós mesmos. Ainda não nos conhecemos em essência. A essência de Deus é um processo depois. Mas Deus nos deixou aquilo que é preciso: o sentimento instintivo da sua existência, da existência do Criador soberano. A existência de Deus é um sentimento instintivo em toda a criatura humana. Podemos analisar que todas as religiões, em todos os tempos da humanidade, sempre têm apoiado, orientado os homens na crença de Deus, na crença, na certeza da existência dele, o Criador. Não houve nunca na história da humanidade povos que fossem ateus. Há alguns indivíduos que se dizem ateus, mas não há povos ateus. Aquelas pessoas que julgam não crer em Deus, na verdade, o sentimento instintivo ainda está lá dentro delas. Porém, embalados pela perfeição que é a obra divina, não se dão conta de olharem para dentro de si e reconhecerem a presença de Deus. Reconhecerem a grandeza de Deus. Então, é lógico, sim, nós crermos na existência deste Pai. Mas até onde nós cremos, né? Até que ponto a nossa confiança nos sustenta? Será que nós sabemos passar por uma dificuldade mais aguda e entregarmos as nossas atitudes em nome de Deus? No momento da crise é mais complicado. No momento da derrota, nós não compreendemos que é Deus fazendo com que a sua vontade seja feita e não a nossa. Porque a nossa vontade, ela se equivoca. Nós vemos apenas a matéria. E nos movemos em busca de objetivos que não dizem respeito, muitas vezes, à nossa essência.
a nossa essência espiritual. Então, muitas vezes, nós fracassamos nesses nossos objetivos e entristecemos. Nos voltamos a Deus indagando muitas vezes, por que, Pai, não foi possível alcançar este objetivo? É nessas ocasiões que precisamos fortalecer a nossa fé, a confiança de que Ele está no comando. E Ele quer a nossa felicidade, é para isso que fomos criados. E precisamos ter fé no amor deste Pai por seus filhos. Fé de que somos, sim, seus filhos e que trazemos todas as potencialidades dentro de nós para serem desenvolvidas. Só que precisamos ir em busca do Pai. Jesus disse que nós olhássemos os pássaros do céu, que não semeiam, não colhem, mas Deus lhes supre as necessidades. Muitas vezes nós nos enganamos no sentido dessa frase, né? Então eu vou esperar, vou ficar por aqui, não vou fazer nada, e tudo vai dar certo. Mas será que os pássaros eles ficam parados em seu ninho, esperando que Deus lhe traga o alimento até a boca, até o bico, né? Não, eles não esperam. Eles saem em busca do alimento. Eles saem ao encontro daquilo que possa lhes trazer o necessário. Eles constroem o próprio ninho e Deus, claro, lhes fornece o material necessário para isso. Se nós queremos o bem, será que basta nós crermos que o bem existe para que todo bem venha para mim neste momento? É preciso acreditar no bem e é preciso que nós nos movamos na direção do bem, buscando o bem em todos os sentidos, buscando a benevolência, buscando ver no outro as qualidades e não apenas os defeitos, que é a característica da indulgência. Não basta crer que o bem exista, precisamos nos movimentar para ele. É uma fé ativa, assim como a fé em Deus. Não basta crermos que Deus existe e esperarmos para que a sua vontade seja cumprida. Precisamos nos movimentar. Nos movimentarmos para Deus. E nos movimentarmos para Deus é nos movimentarmos na direção do amor. Nos movimentarmos na direção do próximo. Nos movimentarmos no sentido de compreendermos a mensagem do Cristo e nos entregarmos a ela sem resistência. Indo ao encontro do próximo, estaremos nos movimentando na direção de Deus. Estaremos demonstrando esta fé ativa, que crê, confia no Senhor e que se movimenta na sua direção. Então precisamos confiar, sim, que tudo se encaminha para o bem no universo. Será que temos realmente esta confiança de que tudo se encaminha para o bem? No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, há um trecho que fala que o ato de nos alimentarmos é um ato de fé no aparelho digestivo, né? Nós nos alimentamos e temos confiança de que será feito o processamento, de que tudo vai dar certo. Temos fé. Ter fé em Deus também é acreditar que tudo na vida caminha para o bem. Quando nos deparamos com um resultado que julgamos negativo em nossa vida,
Não é que as coisas estão se encaminhando para o mal, é que nós estamos equivocados. Nós estamos indo no sentido que não é o melhor para nós. Aí então acontece algo que nos faça retornar ao caminho reto, entre aspas. Nos parece, de um ponto de vista mais acanhado, que as coisas estão ruins, que algo está acontecendo que é negativo, mas na verdade é tudo se encaminhando para o bem. Não há mal que dure para sempre. E muitas vezes Deus se serve deste mal aparente para que possa surgir o bem. E é essa fé que nós precisamos desenvolver. Então, cremos em Deus? Sim, nós cremos. E até que ponto vai a nossa confiança? Quanto mais desenvolvermos esta fé, mais nos abasteceremos da força que vem desta fonte infinita e inesgotável de sabedoria e de amor. Os sinais da sua presença, e não só da presença, mas da sua sabedoria, da sua perfeição, estão por toda parte. Onde quer que olhemos, se tivermos olhos de perceber, perceberemos. Naquela época onde o homem buscava entronizar a deusa razão, se chegou a ordenar que fossem apagados todos os sinais de Deus, que julgava-se na época fossem os templos religiosos os sinais de Deus. Então, no final de tarde, quando os encarregados por esta destruição dos templos chegaram para colocar ao chão as paredes de uma das igrejas, se depararam com o velho jardineiro que cuidava das flores. O jardineiro, então, ao ver chegar toda aquela multidão de pessoas, perguntou, curioso, por que eles estavam ali com tantas ferramentas. E um dos indivíduos respondeu com ousadia que viemos aqui para apagar de vez os sinais de Deus da face da terra. O jardineiro olhou, admirado, para aquela multidão e perguntou, e onde estão as escadas? O rapaz, inquieto, retrucou, mas para que nós precisamos de escadas? O jardineiro completou, se vocês querem apagar os sinais de Deus, precisarão de uma escada. E de uma escada muito longa, a fim de que possam apagar as estrelas. Que saibamos confiar neste Pai e reconhecer todo o amor e bondade que existe em toda a sua obra. A compreensão de Deus é algo difícil para nós ainda. Não compreendemos a matéria, como compreenderemos Deus? Então vamos buscar compreender a nós mesmos. Vamos procurar nos aproximarmos do nosso próximo, aquele que está ao nosso lado, e compreender as suas dificuldades. Compreender aquilo que julgamos como defeitos. Quanto mais estivermos atentos àqueles que estão ao nosso lado, vamos ver que temos mais motivos para nos alegrar do que para nos deprimirmos. O homem é mais frágil do que perverso, como diz Jesus. E quanto mais nós usarmos da indulgência e buscarmos compreender esta verdade, nós vamos contemplar cada vez mais este Deus que é Pai, que é amor e que é bondade. Obrigado pela atenção, pessoal.